Oi, gente, eu sou a Jaci Mochizuki e eu estou de volta para mais um vídeo no canal. E meus amores, nesse react aqui a gente vai reagir a mais uma sessão spoiler do Cleitinho. Quem acompanha o canal viu que a gente já reagiu à sessão spoiler de God of War 1, 2, 3 e 4. Vou deixar o link aqui nos cards. Só que alguns de vocês me avisaram que ainda tem mais duas sessões spoilers, que é essa daqui do título do vídeo e outra que eu não vou saber pronunciar o nome. Mas pelo que eu entendi, são de acontecimentos que se passam antes dessa sessão spoiler aqui que a gente já reagiu. Mas de qualquer forma eu vou estar reagindo agora porque eu gostei muito de assistir a sessão spoiler do Cleitinho. Então eu quero ver absolutamente tudo que tem a ver com essa história. Caso vocês gostem desse react e queiram que eu traga o outro também, deixem muito joinha pra eu saber que vocês estão gostando e comentem aqui embaixo se vocês querem, tá? E bora pra sessão spoiler. E aí, galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos à sessão spoiler de God of War Ascension. Após esse tempo aí sem postar God of War, finalmente eu estou voltando, né? Pra quem não sabe, a sessão spoiler é um quadro aqui no meu canal onde eu conto a história completa de qualquer game ou franquia, com todos os detalhes e spoilers. E agora, pra finalmente terminar a saga God of War, que eu já fiz do 1, 2 e 3, eu vou trazer do Ascension, semana que vem da do Chain of Olympus e na outra semana da do Ghost of Sparta, tá bom? Pra terminar logo essa saga. Pra entender esse vídeo aqui, Tem é mais três, necessário que então? você assista a sessão spoiler, pelo menos do God of War 1, tá bom? Pra você entender direitinho esse vídeo aqui. Não precisa Gente, assistir nem já ela inteira. assistiu. Assiste até tal parte que tá aparecendo aí pra vocês, ó, até tais minutos da sessão spoiler do God of War 1. Assistiu até esses minutos, você vem assistir essa aqui e depois volta pro God of War 1. Você pode fazer assim também, tá bom? Mas é necessário que você assista esse período aí, tá certo? Então, se você quiser saber a história de God of War Ascension, que é a primeira história na cronologia da saga, e como Kratos adquiriu seus pesadelos intermináveis, eu recomendo que você se sente, porque lá vem a história. God of War Ascension se passa logo após Kratos matar a sua família, se tornar o fantasma de Esparta na maldição feita pela Oráculo e renegar o seu elo com Ares, o deus da guerra. E é exatamente por causa dessa negação que o jogo começa. Ares não aceitou a tal traição de Kratos e mandou as Fúrias irem atrás dele. Na mitologia original, as Fúrias eram três irmãs que nasceram assim que o titã Cronos castrou seu pai Urano. Elas emergiram a partir do sangue que saiu da castração. Logo, elas se tornaram serventes de Hades, e não de Ares. Na mitologia original foi de Hades, o deus do submundo, e cada uma fazia justiça à sua própria maneira com os homens. Alecto, a rainha das fúrias, era responsável por punir aqueles que cometiam crimes através da ira, da raiva. Megera era a irmã da inveja, que punia os infiéis e os invejosos. E Tisífone, ou Tisifone, eu vou falar Tisífone, era a irmã da vingança, que punia aqueles que cometiam assassinatos. No universo de God of War, Arrasou. as irmãs nasceram a partir do ódio espalhado pelas guerras dos primordiais. Esses primordiais eram os seres que deram origens aos deuses e titãs, como Caos e Nyx, que eu falei na sessão spoiler de God of War 1. Após essa guerra, eles foram extintos, sobrando apenas as Fúrias, criadas para punir os perversos e traiçoeiros. Diferente da mitologia original, as irmãs não tinham diferentes deveres, tipo uma pune os invejosos e a outros assassinos. Em God of War, as três trabalhavam juntas, mas Alecto ainda era a rainha delas. O primeiro a ser punido pelas fúrias foi o Hecatonquirus, que após a grande guerra dos deuses e titãs, traiu Zeus. Vocês se lembram que primeiro ele traiu os titãs para ajudar os deuses, e depois que a guerra acabou, ele traiu Zeus. Safadinho, né? Com isso, as fúrias o capturaram, Então tá, mas ao né? invés de matá-lo, preferiram torturá-lo e construíram uma prisão em seu corpo imenso para manter todos aqueles que seriam punidos futuramente. Para elas, Nossa, a que morte seria uma horror. saída muito fácil para o seu pecado. O jogo começa com Kratos em sua casa em Esparta, aparentemente confuso. De repente, um cara azul esquisito aparece, assustando Kratos. Ele diz que o fantasma de Esparta está em uma ilusão e que aquele lugar não era real. O homem entrega o colar e o anel da esposa de Kratos ao protagonista e pede para ele se concentrar. De repente, o cenário muda, mostrando que Kratos não estava em sua casa. O homem revela que aquelas ilusões estavam sendo causadas pelas fúrias e que elas estavam fazendo aquilo porque o fantasma de Esparta havia quebrado seu elo com Ares. Segundo o homem, elas continuariam fazendo isso até que cara é Kratos esse? ficasse louco, sem saber diferenciar realidade de ilusão.
A única dica que o homem dá é que o protagonista vá até Delfo e encontre o oráculo Aletheia. Sendo assim, ele desaparece. O nome desse homem era Orcus, e eu vou falar dele mais pra frente. Tá A bom. confusão de Kratos não permitia que ele soubesse o que realmente aconteceu em sua vida após renegar Ares. Ele sabia que a sua esposa e filha estavam mortas, mas não sabia exatamente como. A única certeza que ele tinha era de que Ares era o culpado. Com a intenção de descobrir a verdade por trás do seu elo com o deus da guerra, o fantasma de Esparta inicia sua jornada até Delfo. Ele sai de Esparta e chega à entrada do local, que estava trancada por mecanismos gigantes em formatos de cobras. Kratos ativa todos esses mecanismos e adentra o local. Lá dentro, ele completa alguns quebra-cabeças e chega até os guardiões do templo, os irmãos siameses Pollux e Castor. Na mitologia original, eles eram irmãos gêmeos e eram venerados como deuses por ajudar marinheiros em perigo e por trazer ventos favoráveis a quem faziam sacrifícios a eles. Já no jogo, eles são irmãos siameses. Castor, que é o maior, se considerava um profeta e vivia mandando escravos trabalharem para ele, sendo cruel com todos. Já Pollux, que ficava no meio do corpo, era um feiticeiro habilidoso, podendo voar, teletransportar e conjurar magias. Claro, grudadinho no seu irmão, né? Eles tentam impedir Kratos de ver o oráculo, mas o fantasma de Esparta não recebe ordens de ninguém. Com isso, eles atacam Kratos e uma batalha épica começa. No desespero de impedir o protagonista, os irmãos destroem boa parte do templo, fazendo com que o oráculo, que curiosamente estava sem os olhos, caísse abismo abaixo. Enfurecido, Kratos separa os irmãos com as próprias mãos e mata os dois. PQP, meu irmão. Foi o meu irmão quem me traiu. Traiu a todos nós. Nossa, que coisa horrível. Oh. Ao matá-los, Kratos pega o amuleto de Uroboros, que permitia fazer com que objetos e pessoas avançassem ou voltassem no tempo por um certo período. Por exemplo, com ele, Kratos poderia reconstruir pontes caídas. Ele consegue chegar até o oráculo, que estava prestes a morrer. Kratos tenta usar o amuleto, mas Aletheia diz que não surgiria efeito nela. Sendo assim, a oráculo revela que a única maneira de Kratos se livrar de seu elo com Ares era matando as Fúrias. Kratos pergunta como ele poderia fazer isso, já que as ilusões o impediriam. Então, ela o aconselha a ir atrás dos Olhos da Verdade, o único item no mundo capaz de ver através das ilusões das irmãs. Segundo ela, os olhos estavam em uma estátua de Apolo na ilha de Delos. Somente assim, ele conseguiria enfrentar as Fúrias e descobrir a verdade. Após isso, ela morre. Encontre os olhos, e eles mostrarão o caminho para a liberdade. Coitada. Kratos então volta a Esparta e embarca em um navio que passaria pela ilha. Ao entrar na embarcação, é abordado por Orcus, que explica sua origem. Para completar o plano de Ares e das Fúrias de tomarem o Olimpo, eles precisariam de um guerreiro perfeito. Sendo assim, Ares teve relações com Alecto, que engravidou e deu à luz a Orcus, um ser metade deus, metade fúria. Porém, Orcus não era o que Ares esperava, pois nasceu fraco, e assim foi abandonado pelo deus da guerra. As Fúrias tiveram pena do garoto, então o encarregaram de manter as juras feitas por qualquer homem. Quando um juramento era feito, uma pedra com uma imagem do sujeito era cravada no corpo de Orcus, assim selando seu destino. Orcus conta para Kratos que decidiu ajudá-lo, pois achou injusto o destino que seus parentes reservaram para ele. Não satisfeito com Orcus, Ares procurou outro homem para ser o guerreiro definitivo e achou Kratos. Para testar o seu servo e tirar prova de que ele era digno, Ares o submeteu a 3 tarefas. Derrame o sangue de seus inimigos.
O sangue dos inocentes. E o sangue da sua família, quer ver? Sangue do seu sangue. O passado é o passado, Nossa. Orcus. Um passado que você tenta reparar. E farei isso sem a ajuda de uma fúria. Kratos veleja até a ilha amaldiçoada de Delos, onde a estátua de Apolo estava parcialmente destruída. Ele começa a subir a estrutura aos poucos, enfrentando diversos inimigos no caminho e restaurando partes da estátua com o amuleto de Uroboros. Ele chega até uma parte elevada da estátua, mas de repente se vê dentro de uma ilusão. Um soldado espartano se aproxima e então uma tropa chega para detê-lo. Junto com essa tropa estava a Fúria Mégera. Kratos enfrenta as ilusões e espanca a Fúria, arrancando seu braço. Após fazer isso, Nossa. ele é atacado por um tipo de ave celestial e então é jogado para fora da ilusão. Essa ave era Deimos, uma invocação da Fúria Tisífone. Então, Kratos batalha contra as duas fúrias, jogando Mégera para fora da estátua e, entre aspas, matando Tisífone. Caramba, menor. Entre aspas, não matou não isso daí. Chega! É hora, Kratos. Volte para seu lugar de direito. Quem sabe, se você servir bem ao seu propósito, poderá até acabar no Olimpo um dia. Nunca mais servirei a Ares. Essa foi a bicha que... Oxi! Que Seus métodos falharam, danado. Megera. Eu vou dar um jeito nele. Você vai voltar. Morte primeiro. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Orcus! É com isso que você se alia, espartano? Desta vez, você fracassará. O que você fez, seu fracote patético? Ache Entendi, que foi nada, irmão. Você nunca Deixou um chegará clone, no foi? terno espartano. Orcus salva Kratos usando sua Pedra de Jura, que permitia que ele estivesse em dois lugares ao mesmo tempo, através de uma ilusão. Ele dá a pedra a Kratos e o influencia a chegar no topo da estátua, onde estavam os olhos da verdade. No caminho, Kratos se depara com o corpo morto de Arquimedes. Todos vocês sabem que Arquimedes foi, na verdade, um grande matemático, físico, engenheiro, inventor e astrônomo na vida real. Mas no jogo, ele era um grande arquiteto dos deuses, que ajudou a construir a estátua de Apolo e todos os mecanismos presentes nela. Porém, o seu trabalho foi tão árduo que ele morreu em sua própria loucura, assim como Pátis Verdes III no Templo de Pandora. Kratos então restaura a estátua de Apolo por completo e adentra o templo onde os olhos estavam. Orcus aparece e conta para Kratos a história desses olhos. Há um tempo atrás, ele e a oráculo Aletheia haviam descoberto um complô entre Ares e as Fúrias, que estavam tramando contra Zeus, planejando destruir o Olimpo. Quando as Fúrias souberam que os dois haviam descoberto seus planos, elas arrancaram os olhos da oráculo e a mantiveram prisioneira com Castor e Pólux. Com isso, os olhos da verdade foram criados e escondidos no templo dentro da estátua para que ninguém soubesse da verdade. Não Após era mais contar fácil essa destruir, história, não. Orcus se retira e Kratos passa a resolver alguns quebra-cabeças. Após concluir todos e inclusive passar pelo árduo desafio de Arquimedes, que envolvia matar monstros em uma espécie de elevador, Kratos finalmente consegue pegar os olhos. Só que não. Desculpe, Espartano. Quando soube que minhas mães se aproximavam, vim avisando... Temos planos especiais para você, meu filho. Todo esse esforço e você ainda falha. Tá parecendo a Strix das 20, tá ligado? De novo. Venham, irmãs. Vamos quebrá-lo dentro dos muros dos Hecatônquiros. Kratos se viu derrotado. E dessa vez nenhum deus do Olimpo viria ajudá-lo. Satisfeitas,
As irmãs voltaram para casa com seu prêmio. Entre as paredes de sua prisão, elas mergulhariam na alma do guerreiro derrotado e levariam Kratos de volta ao seu lugar como servo de Hades. O cara só se ferra na vida, meu irmão. O maior inferno da vida dele deve ser viver. Meu Deus. Como consequência por sua traição, Orcus foi castigado e deixou de ser o mantedor das juras. As fúrias levaram Kratos até sua prisão no Hecatonqueros e o prenderam lá. Elas o torturaram por 2 semanas seguidas, até que Megera cometeu um erro fatal. Ela enfureceu o fantasma de Esparta mais do que devia. E a bicha não regenerou o braço, não. Por que tu não se enfureceu antes, besta? Não serei destruída por um mortal! Kratos vai atrás de Megera, mas ela foge dele. No desespero, ela solta alguns insetos estranhos que infectam Nossa, o Hecatonqueros e o acorda. O protagonista passa a enfrentar as mãos do gigante adormecido, que estavam soltando criaturas criadas a partir da infecção da fúria. Após enfrentar vários deles, Kratos domina um, mata o Hecatonqueros com ele e em seguida mata Megera. É cada bicho horrível que, meu Deus do céu, tem que ter estômago pra jogar isso, viu? Vou ter que jogar jogos de fadas. Receba. Após isso, ele continua seu caminho para matar as irmãs e consegue chegar até a porta do templo delas. Tisífone tenta impedir Kratos mandando Deimos atacá-lo, mas Kratos segura a ave e tira a pedra de jura de Orcus que o pássaro havia tomado dele. Com isso, ele adentra o Templo das Fúrias, mas de repente está em casa. Ele vê sua filha Calliope dormindo e pela primeira vez em um jogo da saga, sorri, mesmo que de leve. Então a sua esposa, Lisandra, o convida para se deitar com ela. No meio da troca de beijos, ele percebe que o anel na mão de sua mulher era na verdade o Anel das Fúrias, e então Alecto sai do disfarce. Ela diz que, se Kratos mantivesse sua jura com Ares, ele poderia viver em paz, na ilusão que bem desejasse. O fantasma de Esparta se recusa, afirmando que preferia viver na realidade ao invés da Ele tava mentira. beijando essa megera, Sendo cara. assim, a Fúria tenta prendê-lo, mas Kratos consegue se safar usando a Pedra da Jura e em seguida roubando os olhos da verdade de Alecto sem ela perceber. Tisífone aparece, tenta usar uma ilusão, mas Kratos a desfaz com os olhos. Irada, Alecto joga Kratos em uma ilusão onde ela se transforma em um enorme monstro marinho e ataca o protagonista junto de Tisífone. Kratos consegue combatê-las e usa os olhos da verdade para matar a ave Deimos e sair daquela ilusão. E então, finalmente, ele mata as fúrias. Você não serve para ser chamado de espartano. Eu perdi tudo por sua causa.
Eita. Tore o pescoço dela, Cleitinho. Não é sua esposa, cara. Vai. Elas não estavam lá por acaso, Kratos. Você acha que era verdade? Mas a verdade só vai lhe trazer dor! Receba. O cara tá endemoniado, mano. Minha morte não libertará você dessa loucura! Que isso? Eu não teria sido forte o bastante para escolher seu caminho espartano. Orcus, eu teria aceitado a oferta de minha vez. Prefiro viver na verdade. Temo que você se arrependa dessas palavras. Após matar as fúrias, Kratos retorna para sua casa em Esparta e é abordado por Orcus, que o parabeniza por sua vitória. Porém, ele diz que, pouco antes de serem mortas, as fúrias fizeram Orcus guardião da jura de Kratos de novo. Ou seja, o elo de Kratos com Ares ainda existia. Segundo Orcus, a única maneira de Kratos se livrar do elo era o matando. Então, Kratos mata Orcus em um dos únicos momentos da saga que ele sente compaixão por alguém. Nunca fui um Tadinho, guerreiro que meu véi. pai queria que eu fosse. Mas tudo que peço, me dê uma morte honrosa. Com a morte de Orcus, a jura de sangue Ares finalmente estava quebrada. E a dolorosa verdade voltou à mente de Kratos. A verdade do assassinato que ele cometera. O assassinato de sua mulher e filha. A matança causada por sua Caramba, velho. Aí o cara terminou de endoidar. veio à tona com toda a clareza. E se transformou nas visões que o assombrariam a vida inteira. Nossa, mano. Tô com fogo na casa, boy. Agora, livre da loucura das fúrias, mas ainda torturado pela verdade de seu passado, Kratos deixou o único lar que conhecia e partiu para desfazer tudo o que havia feito. Após quebrar seu elo com Ares, as memórias de Kratos voltam à tona. Ele lembrou de todo o mal que causou, e inclusive de que ele era o assassino de sua própria família. Essas lembranças causariam pesadelos incessantes a ele, o que o faria buscar ajuda com os deuses do Olimpo para ter os seus pecados perdoados. E esse é o final de God of War Ascension.
Cada vez que eu vejo coisas relacionadas a God of War, eu fico mais convencida que Cleitinho é muito ferrado na vida dele, mano. É só derrota atrás de derrota, cara. Não sei o que era pior, o cara viver lá atordoado pelas fúrias ou atordoado pela verdade. Aí o cara vai, né, querer remissão dos pecados com os deuses e aí acontece toda a merda que a gente já assistiu em God of War 1, 2, 3 e 4. Mas assim, independente, foi muito legal assistir esse vídeo com vocês. Foi muito massa saber dessa parte também que aconteceu, que eu não fazia ideia. Como eu já falei no início do vídeo, se vocês quiserem que eu traga a outra parte, deixa aqui que vocês querem, tá bom? Que eu posso trazer pra vocês. E é isso, gente. Estava com saudade de reagir a Cleitinho. Foi muito bom gravar esse react. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme demais no teu coração. Muita, muita luz. Sayonara. Tchau!